Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede. Aqui com vocês é o professor Marcelo Martins. Dando sequência ao nosso tópico de dinâmica, a gente entra hoje na segunda e na terceira lei de Newton. Vamos lá, pessoal. A segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, ela estabelece que se um corpo é sujeito a uma força, esse corpo então ele modifica o seu estado inercial. Lembrando que na primeira lei de Newton ficou estabelecido na aula anterior que se a força resultante sobre um corpo é zero, simplesmente esse corpo ele não acelera, ou seja, ele não tem como apresentar movimento sozinho. Então, se o corpo ele estiver parado, ele vai permanecer parado. Caso o corpo apresente o movimento com velocidade constante, ele vai tender a continuar com essa velocidade constante, porém obedecendo um movimento retilíneo. Isso foi o que ficou configurado como primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia. Mas a pergunta aqui é: e se houver uma força sobre o corpo? Pessoal, a força agora, ela vai ser a causa da modificação do estado inercial. Nós vamos perceber que ao aplicar uma força sobre o corpo, essa força ela imprime no mesmo uma aceleração. Mas essa aceleração só é possível mediante a aplicação de força. Então, a força causa o movimento e a aceleração passa a ser o efeito que foi gerado pela própria causa. Alguns autores chamam a segunda lei de Newton com o princípio da causalidade ou princípio da causa e efeito, porque para que o corpo entre em movimento ou para que o corpo modifique o seu estado de movimento, ele necessita de uma força. Então, a gente nota que a força é a causa desta alteração e o efeito é a própria aceleração desenvolvida pelo corpo. Observe o seguinte exemplo. Ó. Aqui foi aplicada a mesma força sobre um corpo de 1 tonelada, que é um carro passeio, sobre um carro de 3 toneladas e sobre um caminhão de 15 toneladas. Notemos que a força que age sobre o primeiro veículo, sobre o segundo veículo e sobre o terceiro veículo é exatamente a mesma. Mas a aceleração, ela não é a mesma. O que nós notamos agora? Nós notamos que a aceleração do terceiro, ela é menor do que a aceleração do segundo veículo, que é menor do que a aceleração do primeiro veículo. O grande fator que vai possibilitar esta alteração, eu apliquei a mesma força e eu percebo que ao comparar a mesma força aplicadas em corpos diferentes ou em veículos diferentes, nós notamos que a aceleração desenvolvida, ela acaba sendo maior para aquele que tem a menor massa. Então, a gente pode estabelecer uma relação bem interessante, de tal maneira que aquele que apresentar a maior massa será o corpo que vai apresentar a menor aceleração. Já o corpo que vai apresentar a sua menor massa será o corpo que irá desenvolver uma maior aceleração. Isso a gente está comparando, uma vez que foi aplicada sobre os corpos a mesma força. Então, a gente percebe que ao aplicar uma força sobre um determinado corpo, a alteração desse estado inercial não provoca o mesmo efeito para os mesmos corpos. Ele obedece uma relação de que tanto maior for a massa, menor é o efeito proporcionado pela própria força. E a aceleração, então, ela obedece esse mesmo comportamento. Então, maior a massa, menor vai ser a aceleração. Menor sendo a massa,
maior a aceleração, e maior sendo a massa, menor tende a ser a aceleração do corpo. E isso em virtude de quê? Da própria comparação entre a mudança de estado inicial correspondente à própria massa do corpo e a aceleração desenvolvida por ele. Então, comparando os três veículos, obviamente a gente já notou que a aceleração do primeiro veículo ela acabou sendo maior do que a aceleração do segundo veículo, que é maior do que a aceleração do terceiro. Como consequência, a massa do primeiro ela é menor do que a massa do segundo, que é menor do que a massa do terceiro veículo. Vejamos agora uma relação fundamental para o entendimento dessa segunda lei de Newton. Aqui eu tenho um mesmo veículo, no qual foi aplicada uma força inicial F1 sobre ele, e ele desenvolveu uma aceleração A1. Aumentando um pouco a força, é notado que a aceleração também acompanha o aumento de força. Aumentando ainda mais o valor da força sobre o corpo, aumenta-se também a aceleração desenvolvida por ele, de tal forma que a aceleração ela é diretamente proporcional à própria força produzida. De tal forma que a razão entre as forças e as suas acelerações dará uma constante. É como se eu tivesse assim, gente, digamos que aqui eu tenho uma força de 100 newton e que essa força de 100 newton gere uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Ao dobrar o valor da força, nota-se que dobrará o valor da aceleração. Triplicando o valor da força, nota-se que o valor da aceleração também triplicará. De forma que, se você fizer a razão entre a força e a sua respectiva aceleração, teremos sempre uma constante. Como nesse caso, nós teremos 100 dividido por 2, dará 50, assim como 200 por 4, eu terei 50, assim como eu terei 300 dividido por 6, o valor como sendo 50. E esse valor 50, fruto da divisão entre força e aceleração, corresponde exatamente à própria massa do corpo. Então, a gente vai simbolizar esse mzinho como sendo a massa do corpo, que no sistema internacional, ela tem que ser descrita em quilograma. Tá bom, gente? Então, a gente vai perceber que a relação entre força e aceleração é uma relação que obedece um comportamento direto, que quanto maior for a força, maior vai ser a aceleração, tá? Mas, quando se faz a relação com a massa, deve se comparar com outros corpos, para que a gente note, como foi visto no slide anterior, se essa aceleração tende a ser maior ou menor. Graficamente, a gente pode estabelecer o comportamento da figura como sendo força em função da aceleração, e a gente tem essa linha reta no qual a tangente deste ângulo formado entre a força e a aceleração nada mais é do que a própria massa do corpo. Marcelo, digamos que a gente tem uma situação gráfica envolvendo outros elementos, por exemplo, aqui, gráfico de um carro A e aqui gráfico de um carro B. Como é que eu vou, então, aqui perceber quem é maior e quem é menor em termos de massa? Isso a gente vai contar agora, já no próximo slide. Mas a gente, então, estabelece que essa relação entre força e aceleração obedece à equação, de forma que a força resultante é igual ao produto entre a massa e a aceleração, conforme estabelecido na relação, como a gente acabou de ver. Onde F vai representar a força resultante, M é a massa do corpo, no qual a força resultante está operando, e A representará a aceleração. Tá bom? As unidades no sistema internacional, força, Newton, muito importante isso, tá, pessoal? Força dada em Newton, a massa tem que estar em quilograma e a aceleração em metros por segundo.
No sistema CGS, essa unidade de força é o dina, onde uma dina equivale a 1 grama vezes centímetros por segundo. Eu quero também representar uma outra maneira aqui, onde a gente vai colocar da seguinte forma, ó. Se eu tiver 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado, é a mesma coisa que 1 kg vezes metro segundo a menos 2. Então, pode ser que, de repente, você se depare com essa notação. Então, como foi destacado no gráfico, a gente vai fazer esse comportamento aqui, ó. Eu tenho uma relação gráfica representada pelo corpo 1 e corpo 2, de forma que neste gráfico a gente pode notar, que uma mesma força aplicada no corpo 1 e 2 gera efeitos diferentes. Eu aplico a mesma força que eu faço no corpo M1, eu também faço no corpo M2. E a pergunta aqui, qual dos dois tem a maior massa? Observa que a inclinação das retas são diferentes, porque as forças promovem efeitos diferentes. Então, se a força está promovendo efeito diferente quando é aplicada no corpo, então eu posso garantir que eu não tenho corpos de mesma massa. Então, os corpos eles diferem em termos de massa, de tal maneira que a gente vai estabelecer uma relação de que aquele corpo que tiver a maior massa será o corpo que terá maior dificuldade de acelerar. E o corpo que apresentar menor massa, ele vai ter menor resistência ofertada na sua aceleração. Como eu tenho uma mesma força aplicada no corpo 1 e no 2, e eu noto que o corpo 2 tem uma aceleração menor do que o corpo 1, a gente então conclui, lembra, que aquele corpo que tiver maior aceleração é o corpo que vai ter a menor massa. Então, notamos que como a aceleração do 2 ela é menor do que a aceleração do 1, isso nos leva à informação de que a massa do próprio corpo 2 acaba sendo maior do que a massa do corpo 1. E isso permite, então, que ele acelere mais o 1 do que o próprio 2. Um outro estabelecimento da aplicação da segunda lei de Newton, também chamado princípio fundamental da dinâmica, eu coloquei esse exemplo para mostrar para vocês, não é a distância percorrida até ele parar completamente. A gente tem duas situações onde existe um corpo que está sendo acionado pelo freio ABS de baixo, e nós temos o corpo aqui em cima, no qual não possui freio ABS. O que eu quero te dizer que ao aplicar a segunda lei de Newton nesta situação, o motor, por meio, ele vai promover uma desaceleração, mas o bloqueio das rodas vai promover uma força resultante sobre o corpo. Só que essa força resultante é a própria força de atrito e ela se opõe ao próprio movimento do corpo. E isso permite, então, que a aceleração do corpo ela obedeça à mesma direção e o sentido estabelecido pela força de atrito. Esse efeito acontece tanto na figura 1, como ele acontece aqui na figura 2. Só que na figura 1, eu produzo uma instabilidade no veículo por conta do bloqueio das rodas. Já na figura 2, não. A força de atrito atua, essa força de atrito é a força resultante, lembrando que a força resultante é a força que vai promover a aceleração. Nesse caso, eu tenho uma aceleração? Tenho, só que a aceleração ela está sendo oposta à orientação do movimento, por conta que a força está operando oposta à orientação desse movimento. Então, tanto no freio ABS quanto sem o freio ABS, a força de atrito ela vai estar atuando contrária à orientação do movimento, o que proporciona, então,
a mesma direção e o sentido para a sua aceleração. Então, neste caso, ele estaria sofrendo uma desaceleração ao invés de um movimento acelerado, tá bom? Gente, uma outra situação muito boa de se analisar segundo a lei de Newton é que, ao atuar uma força sobre o corpo, essa força modifica o estado inercial do mesmo. Note que o corpo, se ele fosse cortado, como a gente mostrou na aula anterior, né, que a gente cortou o fio e o fio segue uma trajetória tangente à própria curva, então se o corpo ele vai seguir uma trajetória tangente e ele simplesmente ele acaba ofertando uma curva, tá? De forma que a força ela é central. A gente então diz que se a força aponta para o centro, ela modifica a sua velocidade, tá? Em termos de direção e sentido. E acaba originando, neste caso, uma aceleração que vai ter a mesma direção para onde está sendo aplicada a força resultante. Neste caso, nós temos uma força resultante. Como ela aponta para o centro, essa força resultante é chamada de força centrípeta. Logo, a aceleração que será, né, originada mediante a força resultante também deve apontar para o centro da curva, por isso nós estaremos chamando ela de aceleração centrípeta. Gente, o mesmo acontece de forma muito parecida quando o corpo ele entra numa curva. Eu já mostrei isso aqui na aula anterior. Quando o corpo entra na curva, a força que permite com que ele faça a curva é a força de atrito. A força de atrito aponta para o centro da curva, ela é a força centrípeta e que é a própria força resultante desse corpo. Então, o atrito, ele simplesmente impede a tendência do corpo de continuar em movimento, enquanto que nesse primeiro caso, a tração vai fazer o papel da força centrípeta, porque ela vai produzir o quê? Uma modificação na tendência de movimento do corpo. Se a tendência do corpo era continuar no movimento retilíneo e ele acaba ofertando uma curva, foi porque algo atuou sobre ele para poder promover essa alteração. Nesse caso, esse algo seria uma força da tração do próprio fio. Resumindo, então, aqui o que a gente destacou como princípio fundamental de dinâmica, conhecida como segunda lei de Newton, diz assim, que a força resultante aplicada sobre um corpo produz nele uma aceleração na mesma direção e sentido da força. Então, muito importante a gente notar que a causa do seu estado de alteração inicial é a força. E uma vez imprimindo uma força sobre o corpo, esse corpo, então, ele altera o seu estado inicial, tendo um efeito, que nós iremos chamar esse efeito de aceleração. E aí eu botei um esquema para a gente finalizar a segunda lei de Newton, onde ela diz que ela é o princípio fundamental da dinâmica. O princípio fundamental da dinâmica estabelece que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força ela acaba sendo a causa da alteração do repouso ou do movimento do corpo, tá? A força ela é medida no sistema internacional em Newton, onde a massa tem que estar em quilograma e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. E os vetores força e aceleração, esses vetores, eles vão acabar apresentando o mesmo sentido e a mesma direção. Tanto é que a gente disse que a força ela é a causa do movimento, né? Então, você aplica uma força no corpo, esse corpo ele origina uma aceleração que acaba sendo o efeito promovido, né, pela causa. E, neste caso, a massa faz resistência ao próprio movimento do corpo e a gente, então, garante
a inércia do corpo sendo, né, estabelecida pela própria massa do corpo. Já a nossa terceira lei de Newton, conhecida como princípio da ação e reação, ela estabelece que a toda ação aplicada no corpo corresponde a uma reação, que também é uma força, que vai apresentar a mesma intensidade, ela vai atuar na mesma direção, só que a ação e a reação, elas vão atuar em sentidos opostos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, ao aplicar uma força, o A, ao aplicar uma força sobre o B se move. Mas o que vai explicar o movimento do A foi que a velocidade do A e a velocidade do B no início, digamos que seja zero. Quando o A imprime uma força no B, é fácil de verificar que o B vai entrar em movimento. Mas não é fácil de verificar o porquê do A também se mover. Então, o A, ao aplicar uma força no B, ele acaba sofrendo uma força do B sobre ele, o que justifica, então, a ocorrência do seu movimento. Observe que, mesmo não tendo patins naquela época, o Newton foi capaz, então, aí, né, de forma muito plausível, estabelecer que a toda ação, ou seja, a aplicação de força, vai imprimir também na correspondência de uma recepção dessa força. De forma que essas forças que são pares de ação e ação, são forças que têm a mesma intensidade, têm sentidos opostos, têm mesma natureza, ou seja, se eu apliquei uma força de contato, a reação também vai ter que ser uma força de contato. Se a ação for o peso, que é uma força de campo, a reação também tem que ser um peso, que é uma reação de campo, tá bom? Essas forças que elas vão atuar nos corpos, mesmo tendo a mesma intensidade, elas nunca vão se anular, porque uma força vai estar agindo no corpo B e a outra força vai estar agindo no corpo A, conforme a gente estabeleceu neste exemplo. Por isso que a gente vai, então, afirmar que essas forças elas acabam atuando em corpos diferentes. Por isso, elas nunca irão se anular. Então, a gente estabelece que a toda ação, que é a aplicação de força, corresponde ou implica numa reação. Significa dizer também que, na natureza, as forças sempre irão atuar aos pares. Sempre que houver uma força, tem que haver uma outra, de forma que uma será a ação e a outra será a reação. Esses pares de ação e reação, eles têm exatamente a mesma intensidade de direção, eles vão atuar em sentidos contrários, eles devem ter a mesma natureza e eles nunca vão se anular pelo fato de eles estarem atuando em corpos diferentes. Vamos entrar agora aqui numa relação de exercício, pessoal. Pegando o primeiro exercício, diz o seguinte: uma caixa está em repouso sobre um lago congelado, que é uma superfície horizontal sem atrito. Se um pescador aplica uma força horizontal de 48 newtons sobre a caixa, produzindo uma aceleração de 3 metros por segundo quadrado, qual é a massa dessa caixa? Muito simples, pessoal. Aqui eu tenho uma caixa que repousa sobre um lago congelado, como ele falou, e ao aplicar uma força de 48 newton, essa força origina na caixa uma aceleração de 3 metros por segundo quadrado. Então, é essa força que gera essa aceleração. A força de 48 gera a aceleração de 3. Então, a força de 48 será a força resultante, logo aplicando a segunda lei de Newton, a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. A resultante vale 48, a massa é o que a gente quer obter, a aceleração ela vale 3, e aí fica bem simples da gente poder obter o resultado. Basta pegar 48 dividido por 3, esse valor será igual a 16 kg. Uma outra situação que a gente pode obter é, dado uma representação gráfica muito parecida com o que a gente falou ao longo da aula, né? Eu tenho uma mesma força de 12 newton,
aplicada sobre corpos diferentes, tá? Aplicada sobre corpos diferentes, só que no corpo A eu consigo gerar uma aceleração de 6 e no corpo B eu gero uma aceleração de 12. E a pergunta aqui é, calcule a massa de cada partícula. Gente, vimos há pouco que a força resultante não é massa vezes aceleração. Então, para calcular a massa, basta pegar a força resultante e dividir pela aceleração. Vamos lá, então, para o corpo A? Para esse corpo A, eu vou dizer que a massa dele é a força que atuou nele, neste caso foi 12 newton, produziu nele uma aceleração de 6. Por isso, o valor da sua massa será igual a 2 kg. Já para o corpo B, a massa de B vai ser a força resultante, também é 12, só que já gerou no corpo B uma aceleração de 12. Conseguimos então concluir que a massa do corpo B é menor do que a massa do corpo A. E aí acaba recaindo naquilo que a gente comentou. Aquele que tem a maior aceleração é aquele corpo que vai ter a menor massa. E aí a gente consegue comprovar que realmente isso faz verdade. Que a aceleração de 12 é a maior, permite que ele tenha uma menor massa, que foi o que a gente viu aqui. O exercício 3, ele coloca a seguinte situação. Quando o cavalo puxa uma carroça, a força que possibilita o movimento do cavalo é a força Q. Gente, assim como anda o cavalo, anda qualquer outro animal, ou até mesmo a gente. Para que a gente consiga andar, porque a pergunta que ele faz é o que possibilita o movimento do cavalo, tá? Então, o que vai fazer o cavalo andar é a força que ele exerce na carroça? Não, pessoal, porque quando ele aplica uma força na carroça, a carroça também imprime uma força nele. Mas não é essa força que vai fazer ele andar, e sim a força que ele vai fazer no solo. Então, a alternativa correta seria a letra B. A força que ele vai fazer no solo é a força que vai fazer o cavalo andar. Então, toma cuidado com esse tipo de situação, onde ele tenta te induzir ao erro, relacionando aí outro objeto, que nesse caso foi a carroça. Questão número 4. Vimos aqui na aula passada o exemplo onde a gente tem um cartão e uma moeda. Diz o seguinte, coloca-se um cartão sobre um copo e uma moeda sobre o cartão. Puxa-se o cartão aqui, ó, bruscamente, e a própria moeda cai no copo. Isso acaba ilustrando o quê? O princípio da inércia. A moeda não foi com o cartão porque a tendência dela era continuar parada porque não teve força sobre ela. A força foi feita sobre o cartão e não sobre a moeda. Logo, a moeda ela ficou e o cartão foi. Mais um exercício, pessoal. Exercício número 6, aqui eu dei uma pulada, mas já volto para o quinto, já. Diz assim, ó, observe a sequência de fotogramas. Ela mostra o que acontece ao motorista que não está usando o cinto de segurança quando o carro bate em uma mureta. Também ilustra o que, gente? Como ele não está usando o cinto de segurança e ele colide na mureta, esse indivíduo ele é projetado para frente. Então, ele está destacando mais uma vez o princípio da inércia. Quem está parando é o veículo, não é a pessoa que está lá. Por isso, é importante de usar o cinto de segurança para poder conter a inércia dos corpos, principalmente o teu, para não ser projetado para o lado de fora. Quinta questão agora, gente. Fui para a sexta, agora a quinta. O móvel percorre uma via em movimento retilíneo uniforme, MRU. Aí, a força a ela aplicada, letra A, é nula porque não há aceleração? Com certeza. Vimos que quando a força resultante no corpo é zero, ou o corpo vai estar em equilíbrio estático, ou o corpo vai apresentar uma condição de equilíbrio cinético, e ele vai estar desenvolvendo um movimento retilíneo uniforme, tá bom? Então, é importante a gente lembrar dessas características. Isso nós vimos na primeira lei de Newton. Mais uma questão e a última de hoje, moçada. Diz assim, um casal compatível está brincando na Praça Batista Campos, que é uma praça que existe em Belém do Pará, jogando a bola de basquete um para o outro aqui, ó.
Inicialmente o casal está parado e desprezando-se o atrito. Após jogar a bola um para o outro por algum instante, o que tu acha que vai acontecer? Eu tenho aqui um casal que está com patins e eles estão jogando uma bola de basquete, que não é leve a bola de basquete, né, gente? Então, no momento que eles estão aqui, ó, de patins, ele e um casal, né? Ao aplicar uma força na bola, a bola também aplica uma força sobre ele. Como não tem atrito para fazer ele parar, esse indivíduo ele vai se deslocar, o mesmo vai acontecer com ela quando receber a bola e ao imprimir uma força na bola, a bola também imprime uma força nela, fazendo com que então esse casal, depois de algum tempo, eles estejam em movimento, afastando-se um do outro. Tá bom? Então a alternativa correta seria letra D. Eles não podem estar na letra A, parados onde estavam inicialmente. B, parados em uma posição mais afastada. Para que eles parem, gente, precisa de uma força para poder fazer ele parar. Se não tem atrito, como foi considerado, não vai ter como eles pararem. Tá? Então os corpos vão estar se afastando cada vez mais um do outro. Bem, moçada, agradeço a todos aqueles que assistiram o vídeo até o final. Muito obrigado. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem aí o sininho de notificação para receber o nosso vídeo em primeira mão. Dá aquele like que vai ajudar legal na propagação desta aula para aqueles que precisam e compartilho com você também o nosso Instagram, chamado Física na Rede, para que então você visite, torne-se um seguidor. Lá a gente tem exercício resolvido, nós temos mapas mentais e resumos. Então vai lá, gente, não perde tempo, torne-se um seguidor, tá? E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente.